Eu estou compartilhando com você o podcast Uma Reforma da Música e dos Músicos da Igreja. Este é o episódio número 2 e eu vou falar sobre quem são os músicos. O uso da voz é algo especial demais. Deus deu ao homem esse poder. É uma das características de semelhança com o Criador. Deus usa a voz para a criação do universo e a intervenção na terra. Ele usou a palavra. Ele nos fez filhos, à sua imagem e semelhança, para governar, para usar a voz. Palavra é um elemento divino, espiritual, criativo. Basta ver o primeiro capítulo da Bíblia. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Eu tenho um axioma que diz: tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Já vimos no episódio anterior que a música é como uma nave, transporta timbres, frequências, mensagens pelo mundo espiritual e o mundo físico, afetando como um bisturi nosso corpo, alma e espírito. Quem utiliza a palavra, falada ou cantada, precisa crescer sempre no entendimento dessa função sacerdotal, apostólica, profética, construtiva. Não pode ser apenas um músico, um artista excêntrico ou medíocre, fraco nos dons e fraco na palavra. Não pode. Músicos, cantores e cantantes são ministros. No louvor e adoração, entronizamos o Senhor, exaltamos seu nome, proclamamos seus feitos, anunciamos o que cremos, o que a Bíblia diz acerca dos planos eternos de Deus, anunciamos seu poder sobre as trevas, seu governo perfeito e absoluto. Isso é coisa de gente que busca e cresce em intimidade com o Espírito Santo. Louvor e adoração são ações de autoridade. Precisa-se de pessoas conscientes disso. O apóstolo Tiago declara: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Preste atenção no uso da voz para ações do reino de Deus. E ele continua, versículo 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. De novo aí o uso da voz, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, 13 a 16. O uso da voz e da voz nesta poderosa nave chamada música é algo espiritual de elevadíssima importância. Meu principal objetivo nesse podcast é proclamar o que a Bíblia ensina sobre os ministérios do corpo de Cristo e onde você, músico ou não, participa. Principalmente em relação à música, louvor, adoração, oração, intercessão, culto a Deus. Falei no episódio anterior um pouco sobre o que é a música. Agora estou ministrando sobre quem são os músicos. E quem são os músicos? Por que os levitas foram escolhidos? Qual a função deles no culto ou nas guerras, com o chofar, as trombetas, instrumentos ou com a voz? O que se deve esperar dos músicos da igreja?
e o que se deve esperar a partir dos 5 ministérios de Cristo. A origem dos músicos para o culto a Deus está no Antigo Testamento, está no ministério levítico. Não temos mais uma tribo especial como lá na Primeira Aliança. Hoje todos são levitas, como Cristo é. Mas temos músicos, temos pessoas com dons e talentos específicos para nos conduzirem por meio das frequências sonoras às proclamações e culto. Os mesmos princípios gerados por Deus para o culto no Antigo Testamento continuam prevalecendo hoje. Ele é o mesmo. As formas mudaram, mas os princípios permanecem. Para Deus, os músicos, chamados anteriormente de levitas, são ministros. E eu quero evidenciar 5 pontos bíblicos sobre os levitas, que hoje são os músicos. Primeiro, são aqueles que disseram, eis-me aqui. Segundo, são aqueles que não têm fogo estranho. Terceiro, são aqueles que são consagrados no lugar dos primogênitos. Quarto, são aqueles que têm um encargo. Quinto, são aqueles que têm mais de 30. Eu quero observar algumas poucas coisas acerca de cada um desses parâmetros bíblicos. Primeiro, levitas, aqueles que disseram, eis-me aqui. Os músicos precisam ser aqueles que vivem disponíveis para o Senhor, não para si mesmos ou para suas carreiras. Eis-me aqui, Senhor. Os templates, modelos de Deus na palavra, são simples. Veja o texto de Êxodo. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à principal entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O verso 29 ainda diz, pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Êxodo 32, versos 25, 26 e 29. Os que se envolvem para a ministração do culto, lideram com a música, como os levitas, precisam ser pessoas que têm um compromisso absoluto com o Senhor. Segundo, levitas, aqueles que não têm fogo estranho. O padrão mundano e comercial de gestão dos talentos musicais precisa ser extinto no meio da igreja. Precisamos de músicos que se enchem do Espírito Santo mais do que se envolvem com qualquer questão técnica ou logística. E eu não estou afirmando que essas questões podem ser deletadas, só precisamos inverter as prioridades, eliminar o padrão do mundo e ter relacionamentos de aliança, serviço e interdependência. Somos um corpo. Terceiro, levitas, aqueles que são consagrados no lugar dos primogênitos. Os levitas no Antigo Testamento eram consagrados, um para cada primogênito das famílias. Os músicos representam as vidas, as famílias no altar do Senhor. São sacerdotes que conduzem os santos em culto, mas primeiro são aqueles que oferecem culto. A convicção de ministério, de entrega, submissão e interdependência precisa ser evidente na vida dos músicos da igreja. Não podemos ter uma classe de artistas com demandas a serem comercialmente satisfeitas. Não. O corpo de Cristo é feito de discípulos que caminham debaixo da autoridade da cruz, da autoridade da palavra e da autoridade do corpo. Quarto, levitas, aqueles que têm um encargo. O que faz a luz brilhar é o fogo da combustão. O que faz a luz de Cristo brilhar através da vida dos ministros
É a obra do Espírito Santo em cada um. Se queremos servir, precisamos estar no altar, precisamos nos alimentar da palavra, crescer no conhecimento bíblico e na autoridade espiritual. Se os músicos só crescem na tecnologia, na performance musical, na fama, likes, cachês, contratos, não são ministros do Senhor. Quinto, levitas, aqueles que têm mais de 30. A Bíblia mostra algo interessante no livro de Números. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhe fizeram. Da mesma forma, os músicos hoje precisam lavar suas vestes, precisam ter uma vida de santificação, precisam estar diante dos sacerdotes, precisam estar em interdependência, em unidade com seus líderes, e os levitas precisam mesmo dedicar ao serviço da casa do Senhor. O texto continua no verso 23, disse mais o Senhor a Moisés: isso é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação. No tocante ao cargo, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas, quanto aos seus deveres. Estudando a palavra do Senhor, a tradição do povo de Israel, nós vemos com clareza, dos 25 aos 30 anos os levitas eram treinados, dos 30 aos 50 eles serviam, dos 50 em diante eles estavam liberados de servir, mas eles iam conduzir, eles iam ensinar os novos. Assim precisam ser os músicos hoje. E para mim, o que eu estou compartilhando com você é que aqueles que precisam ter mais de 30 significa aqueles que amadurecem. Músicos precisam ser ministros que estão em amadurecimento na comunhão do corpo de Cristo. Ministros são discípulos. Discípulos obedecem. Músicos são ministros. Músicos são obedientes discípulos de Cristo. O apóstolo Lucas registrou: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25. Músicos de Deus, levitas da casa do Senhor, são discípulos, precisam viver uma vida de renúncia. O que Jesus manda? O que o Rei das nossas vidas ordena? O apóstolo João registrou: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João 15, 14. Chega de estrelas, chega do povo dos contratos, chega de especiais da sala VIP, que sejamos conduzidos ao culto a Deus por discípulos, pessoas comprometidas com o reino, não com a carreira. Os músicos são ministros de Deus, rendidos no altar, submissos à cruz, submissos à palavra, submissos ao corpo de Cristo. Precisamos
de uma reforma na música e nos músicos da igreja.